E aí, por exemplo, a ideia de algumas situações, por exemplo, como é que nós poderíamos pensar algo que é evanescente? Olá! Começou o nosso 7º episódio do podcast Arte do Inconsciente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa interlocução é com o artista e psicanalista Alexandre Sá, que também é professor universitário, e também com o artista contemporâneo aqui do Rio, Vitor Arruda. Nós agradecemos demais a sua companhia, a sua audiência, e a gente te convida a conhecer um pouco mais do trabalho do Projeto Interlocuções. Você pode encontrar mais informações no Facebook, no Instagram e no YouTube. Esse episódio do podcast e os nossos outros episódios estão disponíveis no Spotify, nas principais plataformas de podcast e também no nosso canal no YouTube. Eu sou Verônica Lima, sou jornalista, sempre muito feliz de estar aqui com vocês e vem com a gente. Nesse 7º episódio, Juda Pitombo comenta falas do artista e psicanalista Alexandre Sá e do artista contemporâneo Vitor Arruda, que participaram do debate do dia 12 de julho de 2019 na Sala de Leitura da Cidade das Artes. Somos muito gratos à equipe de lá por todo o apoio na gravação dessas falas, que são parte do conteúdo desse podcast. Esses eventos acontecem 2 vezes por mês, sempre nas sextas-feiras, e você pode participar presencialmente, é gratuito. Confira a programação no site da Cidade das Artes ou nas redes sociais do Projeto Interlocuções. E para quem não puder comparecer, a gente grava em vídeo e publica no YouTube. Basta buscar também por Projeto Interlocuções que você encontra a gente lá. Eu sou o Carlos Alberto Gomes, psicólogo e produtor desse podcast. Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos a essa interlocução com Alexandre Sá e Vitor Arruda, numa discussão apaixonante sobre a arte do inconsciente. E Alexandre inicia levantando a questão se de fato toda a arte seria do inconsciente. Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Sigmund Freud. Toda arte, de fato, tem relação com o processo inconsciente? Isso é uma primeira pergunta para nós. Porque, eventualmente, quando a gente olha o flyer, o nome, a gente pode, talvez, achar que a arte do inconsciente seja quase que um eixo tão afirmativo, ou uma asserção de alguma coisa e assim por diante. E aí é uma pergunta para vocês, assim, eu acho que a primeira questão, assim, de alguma maneira, toda arte tem de fato relação com o processo inconsciente? O que vocês acham? Pode ser até que haja realmente algumas questões inconscientes, mas se ele resolveu fazer um trabalho que era simplesmente uma questão ligada à história da arte, que não deveria ter essa questão, como, por exemplo, o Urinaldo Duchamp e tantas outras coisas, eu acho que esse desejo é muito importante, porque o artista é que, na verdade, define para ele o que ele está produzindo. Agora, nada impede de você olhar o quadrado branco sobre branco do Malevich e dizer ele está com 2 ausências, uma mais importante do que a outra, entendeu? Ou qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que uma obra de arte sempre servirá para uma abordagem psicanalítica, mesmo que o artista não tenha essa intenção ou não fez, porque a pessoa vê o seu inconsciente na obra de arte. É como um espelho. Fica claro, então, né, com o Vitor, que responde o questionamento do Alexandre, nos levando a pensar muitas coisas, né, em relação à arte do inconsciente. Há alguma coisa que se repete na sua vida que é sempre a mesma. Essa é a sua verdade.
E o que é essa coisa que se repete? É uma certa maneira de gozar. Jacques Lacan. Tem um trabalho, que é o grande trabalho paradigmático da primeira metade do século XX, que é a Fonte, do Duchamp, né? Que é um mictório que ele... Vocês conhecem esse trabalho? É um mictório que ele participava de uma organização, de uma exposição, e a exposição não tinha curadoria, você podia expor qualquer coisa. E aí o Duchamp pega o mictório, assina como R. Muth, em 1915, talvez 14, não lembro agora, e deixa lá jogado e fala, olha, vejam só, alguém deixou esse trabalho aqui. E ele mesmo fala. E ele tinha feito. E aí começam a dizer, bom, esse trabalho não pode ser exposto, porque, de fato... E aí ele começa uma briga e fala, bom, mas se não tem curadoria, como é que não pode ser exposto, etc, etc. O original se desfaz e desaparece. Essa termina sendo a grande obra da primeira metade do século XX. Pegando isso, nas primeiras páginas do Seminário 11, o Lacan vai dizer que, em certo sentido, o inconsciente tem algo que é evanescente. Talvez vocês já tenham lido isso, que é de uma ideia que é próximo de uma lógica da aparição e desaparição. Ele não se estabelece, ele tem algo de... ele evola-se, em certo sentido. Ele não se consolida, ele aparece e desaparece. E é lógico que para a clínica vai aparecer e desaparecer por alguns elementos estruturais, algumas situações específicas, como, por exemplo, o ato falho, o xixi e assim por diante. Eu estou pegando dois elementos distintos. Para trazer uma outra coisa, o Didi Huberman, que é um teórico de arte, que pensa um pouco psicanálise, ele tem um livro chamado Falenas, que ele vai, eu falo isso às vezes em aula, que ele vai falar de uma borboleta que ela fica um pouco desaparecida na floresta. Qual é o nome disso? Aquele gesto, aquele hábito, aquela prática dos animais de conseguirem, que se mimetizam. Muito obrigado. E nesse Falenas, que é um livro lindo, ele vai dizer que essa lógica de mímese e de aparecimento e desaparecimento também é próxima da produção de imagem. Toda imagem é um movimento de aparecimento e desaparecimento. Então eu estou colocando 3 questões aqui. O Duchamp, especificamente, a ideia de inconsciente como algo que é evanescente e a lógica de produção da imagem. Esses 3 elementos. E aí, trazendo a ideia de Duchamp, especificamente, como é que nós poderíamos pensar marcadamente, temporalmente, historicamente, ali em Duchamp tem algo de presença de uma herança inconsciente a partir do Freud que se coloca numa narrativa de história da arte. É claro que o inconsciente a gente sabe que é individual, subjetivo, etc, etc. Mas eu estou dizendo que estou provocando um pensamento no sentido de que a fonte do Duchamp tem algo de ato falho que provoca algo de aparecimento e desaparecimento na narrativa da história da arte, naquele momento que marca fundamentalmente a primeira metade do século XX. Freud nos ensina que quando o fetiche é instituído, ocorre certo processo que faz lembrar a interrupção da memória na amnésia traumática. Esse texto é de 1927, chama-se Fetichismo. A última impressão anterior à experiência estranha e traumática retém, né, o fetiche, ele fica retido, né, nessa impressão anterior ao trauma. E o exemplo que o Freud nos dá é do sapato, que tem uma preferência como fetiche. E ele explica o menino, o inquisidor, né, que espia os órgãos genitais da mãe, da mulher, de baixo para cima, né, das pernas da mãe. Ele olha para os pés, né, ele está na altura ali da vagina da mãe, né, se deparando com uma castração. Ele, não querendo lidar com essa falta materna, ele olha para baixo, a partir da perna para baixo, né, e vê os pés da mãe que entram aí como um substituto.
tanto a rejeição quanto a afirmação da castração encontram um caminho na construção do próprio fetiche. Então, nesse sentido, finalizando até o nosso debate, penso que, a partir do que foi dito, a questão do fetiche, né, para pensar a arte e a virada que o Duchamp promove com um ato, né, ele faz um ato que em psicanálise o ato tem essa função. A partir dali, nada mais será como antes. Ele, então, levando esse urinol dentro da galeria, esse objeto ready-made, né, que ele promove esses objetos fora da cena, opostos também à questão estética, ele criou um novo pensamento para aquele objeto abjeto, né? Deu um salto também com seu ato irônico, tem uma certa ironia nisso tudo, e destaca esse objeto como necessário ali para pensar a questão da arte, né? Quer dizer, a partir desse momento tem uma forma de pensar a arte que ele promoveu, problematizando, né, essa relação entre linguagem e imagem, e cristaliza com esse urinol esse momento revolucionário da arte. Precisar de quê? De amor. Pra quê? Pra viver. Por quê? Porque só ódio enjoa. O que queres? A mim mesma. Como assim? Me encontrar horas. Pra quê? Pra ir em frente. E depois? Depois, continuar indo em frente. Até onde? Até o ponto final, amigo. Que isso? Morte, ignorante. Medo? Sim. De quê? Sofrimentos físicos. Só isso? Não. De irrealizações. Como assim? Frustração, sacou? Não, me explica. Medo de o meu objetivo nunca chegar. De alcançar a velhice, olhar para trás e ver que não valeu a pena viver. Medo de continuar me surpreendendo comigo mesma, no mau sentido. Medo de me afundar muito no fundo dessa vida e depois não saber voltar à superfície. Medo. Medo de viver. Por quê? Só assim paro de sofrer. Acabando? Não. Tentando começar algo. Que algo? Sei lá. Outra vida mais interessante. E a incerteza? Não me perturba mais, porque antes a incerteza do acaso do que a certeza do fracasso. Que ideia, amiga, você faz da morte? Nenhuma. Como assim? Nunca morri para fazer alguma ideia do que seja essa droga. Mas, no entanto, sabes que é uma droga. Digo droga porque só uma boa droga tem a capacidade de fazer sumir para sempre algo. E às vezes algo interessante à beça. Tiane Pitombo. Finalizando mais um podcast, queria muito agradecer a presença do Alexandre Sá, meu orientador do doutorado em arte, com seu brilhantismo, nos presenteou com as suas elaborações e seu questionamento, sempre com sua posição crítica e nos ajudando a pensar questões muito complexas, né, da arte. E Vitor Arruda, que fechou com chave de ouro aqui, nessas nossos encontros que foram sensacionais. Muito obrigada pela presença de vocês e aguardem os próximos podcasts. Chegamos ao final do nosso 7º episódio do podcast Arte do Inconsciente. A sua audiência é muito importante para a gente, então fica um super beijo de agradecimento e nós também temos que fazer outros agradecimentos. A nossa querida Júlia Ornelas, que é produtora e que emprestou a sua linda voz para as frases dos psicanalistas que vocês ouviram ao longo do nosso podcast. E a gente também agradece às dubladoras Aline Pina e Clara Marinho, que interpretaram o poema Evasivos Diálogos de Tiane Pitombo. Muito obrigada, meninas, e mais uma vez, obrigada a você. Acompanhe as nossas redes sociais, continue esse diálogo, essa interlocução lá nas redes sociais. É só procurar Projeto Interlocuções no Facebook, no Instagram, no YouTube. A gente está te esperando por lá.
podcast Arte do Inconsciente é uma realização do projeto Interlocuções e pode ser ouvido nas principais plataformas de podcast, no Spotify e em nosso canal do YouTube. Interaja com a gente nas redes sociais e ouça os episódios anteriores, os temas estão nos títulos, algum deles pode te interessar. Divulgue também para os amigos e nos ajude nessa interlocução. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Esperamos você no próximo e um abraço. Um beijo e até a próxima!